a gente está repercutindo e trazendo informações sobre a participação do presidente Lula em um evento de posse da nova diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Em um outro momento, em seu discurso, o presidente Lula retomou aquela promessa eleitoral sobre picanha mais barata. A gente também separou esse trecho. Acompanhe. A gente vai fazer com que o povo possa voltar a comer a tal da picanha que tinha desaparecido. Eu prometi e vocês perceberam que a comida está baixando. Vocês perceberam que a carne está baixando. E vocês perceberam que a gente vai voltar a poder comprar mais, a consumir um pouco mais, porque é para isso que a gente nasce. A gente nasce não para sofrer, a gente nasce para viver bem. Vamos escutar o que o Thiago Pavinato tem a dizer. Pavi, mais uma vez o presidente Lula resgata a promessa de campanha, picanha e cerveja. Segundo ele, a gente vai fazer com que o povo possa voltar a comer a tal da picanha que tinha desaparecido. Só que estamos chegando em agosto e até agora nada, né? É incrível porque você sabe que nesse mês de julho, né, até a metade do mês, o preço do boi gordo para abate, ele foi cotado a R$ 255,40 por arroba, que é uma alta de 2,7% em relação ao mês passado. Eu não sei que carne que abaixou, pode ser carne de pombo, pode ser carne de rato, eu não sei que tipo de carne o Lula está oferecendo para o povo, né? Pode ser cloaca do frango, né? Que vem no saquinho, mas da picanha não é. Da picanha não é. Mas tá aí, o Lula, ele é o sujeito autorizado a falar mentira no Brasil. E toda vez que se fala, como ele falou na semana passada, lá na reunião da sei lá que a rede precisa ser, as redes sociais precisam ser reguladas porque precisa se combater as fake news, e certa vez eu ouvi de um deputado do Partido dos Trabalhadores aqui num programa da Jovem Pan, que o pior problema do Brasil hoje era a mentira. Eu não sei, eu juro, nada explica, só o fanatismo, ou realmente o baixo índice de cognição, só isso pode explicar o fato de alguém acreditar que tem como missão lutar contra fake news e ter como líder o grande mentiroso da nação. Porque Lula nada faz do que mentir. Mentir e mentir. E volta com o discurso da picanha. E volta por uma mera questão de vaidade para obter aplausos. Agora, eu me pergunto realmente se aquela plateia ensandecida realmente ensandeceu. Porque o preço da carne subiu. Ou ninguém vai ao mercado, ou é todo mundo muito rico, ou realmente, eu juro que os malucos a quem o Lula se referia na primeira fala devem ser aqueles que compõem a sua plateia. Aliás, quando o Lula diz que derrotou o Bolsonaro, mas não o bolsonarismo, mas não os bolsonaristas, porque esses malucos estão na rua, ele deixa claro, não há dúvida, não tem senão, não tem veja bem, meu amor, não tem, não foi bem isso que eu quis dizer. O que ele diz é: 1/3 da população brasileira é má. 1/3 da população brasileira é pérfida. 1/3 da população brasileira precisa ser derrotada. Como é que se derrota um ser humano? De duas maneiras. Primeiro, se derrota um ser humano acabando com a vida dele. E isso o seu irmão Fidel Castro fez com todos aqueles em Cuba que não concordam com ele. Isso é o que o seu amigo Nicolás Maduro faz com quem não concorda com ele. Isso é aquilo que o seu amigo Daniel Ortega faz com quem não concorda com ele. Se você não tira a vida, porque o Lula ainda ele tem a esperança de um Nobel da Paz,
você acaba com a dignidade da pessoa. E neste ponto, você pode atuar de várias maneiras, combinadas ou isoladas. As maneiras, os métodos são múltiplos. Primeiro, você tira a liberdade da pessoa. Tira a liberdade encarcerando ou deixando-a na rua, mas marcada. Marcada como Hitler marcava os judeus com a estrela de Davi na braçadeira. Marcada como Hitler marcava os homossexuais com o triângulo rosa na braçadeira. Marcada como se marca um bandido com uma tatuagem. Marcados como todos os ditadores marcaram aqueles que não concordavam com os seus regimes. Lula, ele ultrapassou o ponto mais uma vez. E ultrapassou demais. Dizer que tem que derrotar 1/3 da população, ou é um anúncio de um genocídio, eu acho que isso não vai acontecer, ou é um anúncio da pior das ditaduras, que é a ditadura que se proclama democracia. Aliás, ele que falava que o conceito de democracia é relativo, agora vem dizer que isso é democracia, vem nos dar definições do que é democracia. Lula passou muito do ponto. Lula disse que 1/3 da população tem que ser derrotado. E é engraçado porque ele usa a expressão malucos. O que é um maluco? Maluco é sinônimo de louco. Louco é uma expressão que não se usa mais. Desde a 3ª edição do Manual de Diagnóstico Estatístico das Doenças Mentais, não se fala mais em louco. A legislação brasileira, desde 2003, não fala mais em louco. Ela fala de incapacidades. E a psiquiatria fala de doenças mentais e transtornos mentais. Mas a loucura, que é a palavra primordial na questão da psiquiatria, a loucura, ela surge com a Revolução Francesa. Quando a Revolução Francesa vem com o seu ímpeto iluminista e anticlerical, ela troca a figura do padre pelo psiquiatra. Ela troca a figura, isso é muito interessante, ela troca a figura da possessão demoníaca pela loucura. E nas críticas de um esquerdista, um marxista de carreira, conhecido, respeitado, que é Michel Foucault, no seu livro A Loucura na Idade Clássica, explica muito bem. Chamam-se loucos todos aqueles que são enjeitados pelo poder vigente na sociedade. De maneira que, na história dos manicômios, todos eram loucos. Gays, lésbicas, mulheres que não eram virgens, mulheres que autorizavam, que ousavam passar por cima da autoridade do homem, viciados, pródigos. Todos aqueles que não se encaixavam no projeto de sociedade de um ditador eram chamados de loucos. E o que Lula faz agora? Chama 1/3 da população brasileira de louca. Chama 1/3 da população brasileira, ou seja, todos os eleitores de Bolsonaro, de malucos. Além de repetir a indecência da fala do parafuso a menos, que ele já disse há alguns meses atrás, agora ele volta a catalogar todos aqueles que não votaram nele como malucos. E cabe lembrar que a Revolução Francesa também deu um cabo. Quem não ia para o manicômio, porque perdeu a cabeça ficando louco, perdia a cabeça na guilhotina. Então, o que restará a nós, que somos oposição de Lula? A guilhotina ou o manicômio? Continuamos a repercussão desse discurso do presidente Lula no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Vamos escutar o que o Cristiano Beraldo tem a dizer. Beraldo, esse discurso informal, uma espécie de um bate-papo que Lula faz com as pessoas que estão nesses eventos, prometendo picanha, cerveja. Lula já adotou essa estratégia em seus 2 primeiros mandatos, né? Ainda funciona? Muito tempo se passou, né? Ainda funciona?
Renato, é mais grave do que isso, né? A gente não pode imaginar que um presidente da República, sobretudo um presidente da República que exerce um terceiro mandato, ele fale de maneira informal. O presidente é sempre presidente por 4 anos. E aí a gente tem 3 pontos que, para mim, são primordiais nessa fala do Lula ali no sindicato. Primeiro é a referência que ele faz em relação ao que deseja o brasileiro. Quando ele fala da picanha, da cervejinha, andar de avião, ele colocou esses 3 elementos numa cesta, dizendo que é isso que o brasileiro deseja. E aí você imagina quem, em sã consciência, tem o seu desejo de vida, picanha, cerveja e andar de avião. São aquelas pessoas que absolutamente nada têm. E aí a gente tem que se lembrar que a ignorância é uma estratégia da esquerda brasileira para que ela possa, com um discurso fácil, manter-se no poder. Então, Lula, ontem, quando ele fala que o desejo do brasileiro é comer picanha, é ter a cervejinha gelada e andar de avião, é por causa disso, é porque aquela plateia está ali constituída de pessoas que ou estão apoiando o seu projeto de poder, ou estão ali ouvindo, mas são parte desta massa de pessoas que são manobradas a partir da sua ignorância. A gente precisa sempre lembrar que os programas de ensino, sobretudo de ensino superior, dos governos do PT, eram programas de ensino que visavam distribuir diplomas e não dar educação de qualidade para os jovens brasileiros. Daí, uma massa de ignorantes, de analfabetos funcionais que possuem diploma no Brasil. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é quando ele fala dos bolsonaristas, como Pavinato citou tão bem, né? Ele coloca ali 1/3 da população brasileira como um alvo, como um grupo de pessoas que precisam ser vencidas, eliminadas, derrotadas. Mas que ambiente democrático é esse? Que discurso é esse vindo de alguém que concorreu à presidência da República falando em democracia, em pacificação, em união do país, e que agora, em 100% das oportunidades que tem, alimenta uma polarização, coloca os seus opositores políticos, coloca aquelas pessoas que votaram no seu adversário como pessoas que, mesmo depois das eleições, precisam ser eliminadas, vencidas, derrotadas. É um prazer sádico, mórbido, de alguém que tem na sua cabeça, no seu ambiente de fantasia que ele e Janja vivem ali no Palácio da Alvorada, uma dinâmica social completamente inadequada. E aí vem o terceiro ponto que eu queria chamar a atenção, que para mim foi o mais importante, que não está ali demonstrado nos trechos que a gente viu, mas foi dito por ele, ainda ligado a essa questão dos bolsonaristas, fazendo uma referência, claro, àquelas 3 pessoas que atacaram, supostamente, que xingaram, supostamente, o ministro Alexandre de Moraes e seu filho. Um evento que aconteceu fora do Brasil, na Itália, mas está sendo tratado pela justiça brasileira, pelo próprio STF, como se tivesse acontecido nas instalações do Supremo Tribunal Federal. Tamanha rapidez com que se decretou busca e apreensão de celular, depoimentos, todas as ações de um processo para investigar algo que aconteceu fora do Brasil, está assim numa velocidade da luz, mesmo sem que nós tenhamos tido conhecimento das imagens. Os eventos tomaram corpo dentro de um aeroporto, ou seja, câmeras para todo lado. É muito curioso que ninguém tenha filmado, apesar de hoje todo mundo sempre andar com o celular e é o menor sinal de confusão, sempre tem alguém que puxa o celular para filmar, e essas imagens das câmeras do aeroporto ainda não tenham sido compartilhadas com a sociedade que está assistindo
a este evento da investigação e quer saber o que aconteceu. Ora, Lula disse neste evento lá no Sindicato dos Metalúrgicos que ligou para o chanceler alemão Olaf Scholz, passando o nome de dessas pessoas que estavam ali supostamente atacando, agredindo ou xingando o ministro Alexandre de Moraes e seu filho, porque ele trabalha ou tem negócio com uma empresa alemã. E aí a gente tem que se perguntar o que um presidente da República está tomando o seu tempo e o tempo do chanceler alemão para dedurar, para denunciar alguém que está sendo investigado, simplesmente para marcar a posição de que esta pessoa, que a princípio apoia o seu opositor, tem que sofrer sanções de uma empresa privada alemã. Ele quer que o chanceler interceda junto a uma empresa para poder encerrar relacionamento com alguém no Brasil. Olha o tamanho da loucura. Olha a irresponsabilidade de um presidente da República que não tem a menor consciência do que seja o princípio da impessoalidade, que demonstra a cada oportunidade que não tem consciência do seu papel como presidente, suas responsabilidades, o que ele deve fazer nas relações diplomáticas do Brasil. E aí a gente pensa, o que o chanceler achou dessa conversa? Presidente do Brasil me ligar, querendo que eu fale com alguém de uma empresa alemã para criar algum tipo de restrição a um brasileiro que está sendo acusado, sequer teve um processo, sequer conhecemos as imagens. Olha, isso é coisa de gente doente, irresponsável. Lula não é um neófito, é presidente pela terceira vez. Ele não tem o direito de adotar este tipo de posicionamento. Ele não tem o direito de usar o seu cargo de presidência da República para influenciar investigações ou fazer mal a um brasileiro, perseguir um brasileiro, que a justiça tome conta, e a justiça já está fazendo muito mais neste caso do que faz em tantos e tantos casos Brasil afora, que tem a ver com pessoas comuns como eu e você. É um absurdo o que aconteceu ali naquele sindicato dos metalúrgicos do ABC. Lula deveria estar sendo punido, deveria ter uma reação contra ele, porque ele não pode usar o cargo desta forma. Então, fiquemos atentos, não aceitemos desculpas esfarrapadas e nem omissão de uma oposição que tem se revelado bastante atrapalhada em momentos importantes. A oposição precisa se profissionalizar, entender que quem está do outro lado é uma turma preparada, que conhece e está infiltrada no Estado brasileiro. A oposição precisa ser profissional e, a partir daí, a oposição tem o dever de trazer esperança de que iremos derrotar Lula, seja em 2026, seja através de um processo de impeachment que ocorra a partir dos crimes de responsabilidade que ele já vem cometendo. Porque é inaceitável termos um presidente da República com esse tipo de postura.